A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Continuando aqui a nossa trajetória, eu vou trazer agora uma palavra que traz um ensinamento que tem que ser fundamental no nosso caminhar com Jesus. Temos que entender isso como pedra fundamental. Eu vou dar algumas pausas por conta que o barulho aqui ao redor é grande, moro numa avenida e logo vai passar carros e não temos acústica aqui, tá? Mas acredito que vou conseguir passar a mensagem para vocês, para todos que esse vídeo alcançar, para todos que esse vídeo que o Senhor permitir que alcance e que Ele leve aos corações. Irmãos, quantas vezes você já pediu perdão a Deus? Quantas vezes você chegou e implorou: Senhor, eu errei nisso. Senhor, eu sabia que era errado, mas eu errei nisso. Me perdoa. Muitas vezes, né? Se a gente for lembrar, muitas vezes, nós somos reincidentes no pecado. Nós erramos muito. Inclusive, nós que somos cristãos também cometemos pecado, porque é praticamente impossível. É praticamente, mas não é impossível viver fora do pecado. Mas nós também pecamos. Pecamos no pecar, no falar, no agir, no ouvir errado também, no julgar as pessoas a todo tempo. Pecamos em tudo isso pecamos. E o pecado, ele não é exclusividade de uma pessoa, de um grupo, porque a própria Bíblia vai falar que por um homem entrou o pecado no mundo, passou a todo mundo, passou a todos. Então não é exclusividade apenas de uma pessoa. A Bíblia nos apresenta isso. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, já tinha concretizado um plano de salvação, um plano de perdão, que na eternidade, desde a fundação do mundo, já havia sido estabelecido e concretizado que assim seria feito. O perdão de Deus é tão grande que a Bíblia vai falar que suas misericórdias se renovam a cada dia. E isso inclui o perdão de Deus. Por isso que por meio de Jesus podemos nos achegar a Deus e pedir perdão, nos humilhar, pedir perdão pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Então fica muito evidente saber que você, por várias vezes, entendendo que Deus é Deus, você já pediu perdão pelos seus pecados. Entendendo o que é pecado, o que é contra a vontade de Deus e que você já cometeu, você já pediu perdão. E Deus, prontamente, você se arrependendo, Ele te perdoa. Mas em um mundo tão egoísta, tão individualista como é o mundo atual, eu tenho que levantar a questão. Quantas vezes você já perdoou, irmão? Quantas vezes você já perdoou uma pessoa que te machucou, que te feriu, uma pessoa que fez algo errado contra você? Quantas vezes? Quantas vezes você foi misericordioso em perdoar? Isso temos que ter em mente. Nesse mundo individualista, se uma pessoa hoje te agride, fala alguma coisa, faz algum mal, o primeiro pensamento que vem: eu não quero mais papo com essa pessoa. Pois ele, pois ela me feriu, pois ele ou pois ela traiu minha confiança. E a minha confiança é como uma folha de papel que depois de amassada, mesmo que ela seja desamassada, ela não vai voltar ao normal. É isso que o mundo estabelece e coloca na tua mente. É verdade que se você amassar uma folha de papel, raramente ela vai voltar ao normal, ela vai ter marcas. Mas me diz uma coisa, esse papel, você pode escrever nele ainda? Você pode transmitir uma mensagem nele ainda? Eu creio que sim. A mensagem vai ser legível, a mensagem passada ali vai vir clara para as pessoas? Eu acredito que sim. Depende da tratativa que você fizer com o papel. E é justamente isso
A moto passando, mas tudo bem. Glória a Deus. E é justamente isso que eu quero passar aqui. A questão do perdão. E eu quero mostrar o seguinte. Eu quero dizer algo para vocês que às vezes pode parecer uma heresia, mas não é. É bíblico e eu vou provar. E às vezes também é distorcido. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. O perdão de Deus é condicional. É isso mesmo. O perdão de Deus é condicional. E isso foi o próprio Cristo que disse e estabeleceu, apresentando aos homens, na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Quando ele ora, mostra aos discípulos, quando indagado, perguntado a ele como eles deveriam orar, ele faz a oração modelo, a oração do Pai Nosso, e entre as petições, ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 6:12 está o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero que você se atente para um termo aqui. Assim como. Assim como faz o mesmo sentido de do mesmo jeito, da mesma maneira, dessa mesma forma. Então, isso ele está mostrando que é condicional. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que exercitar o perdão. Por quê? Você tem que ter na cabeça, tem que ter no coração, que o perdão ele age em 3 vertentes. Eu creio e gosto de acreditar e prefiro acreditar, também buscando exercitar que o perdão é nessas 3 vertentes. Saber perdoar, saber aceitar perdão e saber pedir perdão. Nenhum de nós somos merecedores. Pelo contrário, todos nós pecamos e estamos condenados à morte. Porém, quando chegamos a Jesus, pela misericórdia que Deus tem e pela graça, nós somos perdoados. E é estabelecido aí assim a nossa comunhão novamente com Deus, trazendo-nos pela graça dele, que é favor imerecido, que nenhum de nós merecemos, a salvação, que é o perdão. A salvação é o perdão dos pecados. Eu gosto de usar um termo para trazer para as pregações que dá para entender. Tínhamos uma grande dívida. Jesus chegou, passou o cartão de crédito, aliás, crédito não, débito ilimitado da graça e fechou a nossa dívida perante a Deus. As ordenâncias que estavam sobre os nossos pecados no livro de Deus foram riscados por Jesus e pregados na cruz. Quando Jesus grita, estás consumado, na cruz, aquele termo que ele usa ali no hebraico, na língua original dele, aliás, Jesus falava aramaico, né? Que era meio ali um dialeto dentro do hebraico. Me corrijam se eu estiver errado. Estamos aqui também para aprender. O termo era tetelestai. É isso? Isso. Aquele termo, ele era utilizado justamente quando alguém estava devendo alguma coisa, tinha lá as ordenâncias, e a pessoa colocava aquele termo no final, ou seja, dívida paga, está consumado, está pago. Foi o que Cristo gritou na cruz, foi o que ele bradou, está consumado. Ali o perdão de Deus pela graça, pelo sacrifício de Jesus entrava no mundo, acabando com o jugo do pecado. E agora eu quero mostrar para vocês o que Jesus fala e confirmando sobre o perdão. Ainda em Mateus 6, agora no 14 e 15, vai dizer o seguinte, o próprio Jesus, depois da oração do Pai Nosso, ele vai dizer: porque se perdoasse os homens as suas ofensas,
também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoais os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Gente, temos que exercitar o perdão. Em outra passagem, vão perguntar: Senhor, se meu irmão errar comigo, quantas vezes eu vou ter que perdoá-lo? 7 vezes ao dia? Jesus fala 70 vezes 7. E quando Jesus fala 70 vezes 7, eu acredito que ele não estava dando o tanto de perdão que você tem que dar. Mas ele estava dizendo várias vezes. Quantas vezes o irmão se achegar a ti? Se o irmão errar várias vezes contigo durante o dia, perdoa ele durante o dia várias vezes. Porque assim Deus Pai fará contigo. Fará contigo e com os teus. E dentro de tudo isso está as 3 vertentes: perdoar, ser perdoado e liberar perdão. Jesus nos ensina isso. Sempre quando Jesus ia curar alguém, sempre quando Jesus se achegava para alguém para fazer algum milagre para aquela pessoa, ele sempre falava: teus pecados te são perdoados. Ele não queria dar somente a cura, mas queria dar a cura do espírito, a cura da alma, que é o perdão. E em tudo isso, aprendemos que o pecado entrou no mundo, mas a graça veio por meio de Jesus. A graça de Deus veio por meio de Jesus, pelo sacrifício dele. E o perdão entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado, e por outro veio a graça e veio o perdão, que é Jesus Cristo. E temos que entender também que o perdão de Deus é condicional. Devemos perdoar uns aos outros diariamente, quantas vezes for necessário. Ah, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar com facilidade. Eu não consigo desculpar alguém. Vai fazendo aí, sem vontade mesmo. Até o teu espírito, até a tua alma, até a tua carne entender o que é perdão. Tá pedindo para eu ser hipócrita, perdoar da boca para fora? Não, não é isso. Mas perdoe. Perdoe, mesmo que no momento você não esteja realmente perdoando, mas perdoa e deixa para lá. Esquece. Imagine o seguinte: assim como você tem que exercitar os seus músculos para eles ficarem mais fortes, na vida cristã, na vida espiritual também é assim. Você tem que começar fraquinho mesmo, sem saber o que fazer, sem querer, muitas vezes. Mas a cada passo que você dá, a cada peso que você puxa, a cada carga que você levanta, você vai ficando mais forte. E o seu corpo vai entendendo. E no espiritual também é a mesma coisa. A cada vez que você for perdoando, mesmo sem querer no momento, o teu espírito vai entender. Vai falar ao teu coração e aquilo vai virar rotina. Aquilo vai tomar conta de ti. Então é saber perdoar e deixar para lá. Aí você vai entender que uma folha amassada pode transmitir uma boa palavra, pode transmitir uma boa mensagem. E assim como Deus Pai lá do céu nos perdoa todo dia e toda vez que nos achegamos a Ele, devemos também perdoar os irmãos. Devemos também disseminar o perdão, pois foi isso que Deus fez por meio de Jesus Cristo. E Deus é tão misericordioso que Ele já havia estabelecido na eternidade, porque a Bíblia fala que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo na eternidade. E é não levar cargas negativas. Quando você libera o perdão, você está dizendo: eu não quero essa mágoa, eu não quero isso dentro de mim, e eu te perdoo, eu te perdoo.
Jesus confirma por várias vezes a questão do perdão. E uma delas também é a parábola do rei e dos 2 servos. Chega-se primeiro a um servo que está devendo muito dinheiro àquele rei, àquele senhor. E ele pede perdão que ele não conseguiria pagar. Ele estava à mercê de ser jogado no cárcere, na prisão. Mas o rei, tendo misericórdia, o perdoa. Porém, aquele mesmo servo, ao sair da frente do rei, ao encontrar um conservo seu que também lhe devia algo, não o perdoa. O conservo dele pede, implora, mas ele o lança no cárcere por conta daquela dívida. Alguns outros conservos, vendo aquela situação, relataram ao rei. Então o rei manda chamar o primeiro servo e pergunta: servo mau, eu te perdoei a tua dívida, por que tu não fizeste o mesmo com o teu conservo? Então, por conta daquilo, ele foi lançado ao cárcere. Jesus está mostrando aí a condição do não perdão também. Tu pede perdão a Deus, tu ajoelha, suplica, pede perdão, se sente perdoado, mas não transmite o perdão. Tu está pecando da mesma forma. Tu não entendeu o que é perdão. Tu quebrou as 3 vertentes, mesmo praticando 2. Você quebrou isso. Eu sei que por muitas vezes exercitar o perdão não é fácil. Não é fácil de maneira nenhuma. Existe às vezes momentos que as pessoas nos machucam de tal maneira que você não vai conseguir perdoar tão fácil. Mas aí vem o que eu disse agora há pouco. Perdoa mesmo sem querer. Perdoa mesmo que te doa, mas não leva essa carga para ti. Não leva e continue perdoando. Continue perdoando. Eu ainda não consegui perdoar de verdade, mas eu perdoo. Continua exercitando até aquilo ser estabelecido. Porque da mesma forma que Deus Pai nos perdoa, deu seu Filho único, unigênito, para morrer no nosso lugar, pois o lugar ali da cruz era meu, era seu, e quem tomou foi Jesus, por amor a todos nós. Devemos também perdoar o irmão, devemos também perdoar as dívidas que eles têm conosco. Jesus abençoe, Jesus proteja cada um de vocês. Espero que isso tenha edificado cada um de vocês. Até o próximo vídeo.